Olá, tudo bom? Leandro Veríssimo falando aqui com vocês novamente. Hoje eu vim falar sobre um assunto que ele é bastante recorrente comigo. Sempre quando eu vou prestar alguma consultoria ou mesmo ajudar algum amigo ou algum familiar, quando eu passo pelaquela parte onde eu ensino as pessoas a usar melhor o seu dinheiro, a controlar melhor as suas contas, fazer uma reserva de emergência. Quando eu chego na parte de investimento, sempre que eu cito esse investimento, eu percebo que muitas das vezes as pessoas ficam um pouco em dúvida com esse investimento. Muitas delas já ouviram falar, a maioria já sabe, já ouviu falar alguma vez, mas infelizmente as pessoas não entendem muito bem como é que funciona a dinâmica desse investimento. Então eu resolvi fazer esse vídeo para ajudar essas pessoas. Talvez você tenha essa dúvida também, então eu vou tentar explicar de uma maneira bem didática como é que funciona esse investimento, tá bom? Então a gente vai falar hoje sobre fundos imobiliários. Pois bem, o que são fundos imobiliários? Essa é uma pergunta muito simples e muito clássica que eu recebo. Todo mundo que eu vou falar sobre finanças. Quando eu vou falar de investimento, eu falo de fundos imobiliários. As pessoas até já ouviram falar, mas não sabem muito bem como é que funciona, qual que é a dinâmica, onde compra, o que você faz, de onde vem os rendimentos. Então hoje eu vou tentar explicar para você aqui de uma maneira bem prática e bem didática sobre fundos imobiliários. Mas a primeira pergunta é: o que é um fundo imobiliário? O fundo imobiliário nada mais é do que como se fosse um clube de pessoas que são donas de partes de imóvel. Bem, Leandro, como é que isso funciona? Vamos pensar num exemplo prático aqui. Vamos pensar num shopping center. Shopping center, ele é um imóvel, certo? Então ele tem aquele imóvel lá, aquele prédio grande, com alguns andares e tal, e várias lojas. Aquele imóvel, ele tem um valor nominal ali, um valor de mercado. Então vamos pensar que esse shopping center, ele custe, sei lá, o imóvel dele custe R$1 milhão. Um valor hipotético, né? Vamos pensar aqui num valor de R$1 milhão, número redondo, para ficar mais fácil o entendimento. O que acontece? O fundo imobiliário, ele vai juntar pessoas que queiram ser donas daquele imóvel ou daqueles imóveis, que o fundo imobiliário pode ter mais de um imóvel. Então ele vai juntar pessoas que querem ser donas daquele empreendimento. E ele vai dividir aquele empreendimento, no caso o shopping center, em várias partes, que a gente chama de cotas. Então essas cotas, ele vai dividir um prédio, por exemplo, um imóvel como o shopping center, ele de R$1 milhão, um valor hipotético. Se ele dividir ele em 10 mil cotas, cada cota vai custar R$100. Então as pessoas vão poder comprar uma parte pequena daquele imóvel, certo? Então você pensa assim, o shopping vai ser dividido em 10 mil partes e cada uma dessas partes vai custar R$100. Tá, Leandro, eu entendi. Então, eles vão dividir o imóvel. Quem é que vai fazer isso? Quem vai fazer isso é a administradora de um fundo imobiliário. Hoje existem várias administradoras. Tem a BTG Pactual, tem a Rio Bravo, existem outras aí no mercado. Enfim, são várias administradoras de mercado. Eu só citei duas aqui para ficar mais exemplificado. Ela vai fazer o quê? Ela vai comprar aquele imóvel e dividir ele em partes iguais e vender aquilo no mercado. Então, se você tiver interesse, você vai lá e compra uma cota desse fundo. No caso, no exemplo que eu te dei, uma cota de R$100 de um imóvel que vale R$1 milhão. Então você vai ter R$100 da parte daquele imóvel de R$1 milhão. Tá, outra pergunta que me fazem bastante: Leandro, o fundo imobiliário ele tem somente um imóvel? Sim e não. Vai depender do fundo. Tem fundos que são monoativos, que a gente chama de monoativos, que ele tem somente um imóvel. Ou seja, vamos pensar que ele só tem um shopping center, ou ele pode ter vários shopping centers, então ele vai ter diversos. Hoje tem fundos aí no mercado, alguns muito famosos, né, que bastante gente acaba investindo neles, de shopping centers, por exemplo, que tem
15 shopping centers espalhados por várias cidades aí, vários estados brasileiros aí. Então, é uma maneira de você acabar diversificando esse tipo de investimento. Tá, Leandro? Eu entendi. Agora, como é que eu vou ganhar dinheiro com isso? Você vai ganhar dinheiro de duas formas. A primeira forma, esse imóvel, ele está sendo quando ele tem o fundo em si, a administradora, ela vai locar aquele imóvel. No caso do shopping center, vão ser várias locações. Então, ela vai cuidar da parte de contrato, ela vai cuidar da parte de reajuste dos aluguéis. Então, ela vai alugar todo aquele espaço e vai administrar isso para você. Mais ou menos como se fosse uma imobiliária. Deu para você entender? É muito simples. Ela vai ficar fazendo toda essa parte de gestão. Conforme ela vai recebendo esses aluguéis, ela vai tirar uma taxa de administração, que é muito parecido também com a imobiliária. Ela vai tirar uma parte dessa taxa de administração, vai fazer um fundo ali de reserva, um fundo de emergência, enfim, vai fazer toda aquela parte de gestão e o lucro daqueles imóveis, daqueles aluguéis que foram pagos, ela vai dividir com os cotistas em partes iguais. Então vamos pensar nesse mesmo exemplo que eu te dei do shopping center. Esse shopping center, ele tem lá vários lojistas, todos eles pagam os aluguéis dele lá mensalmente, e aí chega no final do mês, eles vão fazer a conta, e esse imóvel todo deu um lucro ali, depois da taxa de administração, que a administradora pega aquela parte toda, sobrou lá 10 mil reais. Vamos pensar num valor hipotético. O que ela vai fazer? Ela vai pegar esses 10 mil reais e dividir entre os 10 mil cotistas, ou seja, das 10 mil cotas. Então vai ser dividido em partes iguais. Se você tiver uma cota, você recebe R$1. Se você tiver duas cotas, R$2 e assim por diante, conforme for o número de cotas. Se ele tiver mais de um imóvel, a conta é a mesma, eles vão pegar e vão fazer toda essa parte de gestão e vão dividir também em partes iguais. Deu para você entender? Eu espero que sim. Porém, existe uma outra pergunta também que me fazem bastante. Tá, Leandro, já entendi, mas só existem fundos de shopping centers? Não, existem diversos tipos de fundos. Existem fundos de galpões logísticos, onde as empresas compram esses galpões e alugam para grandes empresas. Então, assim, tem vários fundos aí, alguns bem famosos também. Existem fundos de prédios comerciais, esses prédios que você vê que tem vários escritórios. Então, eles também fazem essa parte de gestão aí. Você pode ver que tem fundos de hospital, tem fundos de universidade, hoje já tem fundo de agronegócio, onde eles compram fazendas, exatamente, fazendas. Eles compram essas fazendas, arrendam ela para um produtor e aí eles ganham dinheiro na questão da produção dessa fazenda, enfim, são várias modalidades que tem lá. Em outros lugares do mundo, como por exemplo os Estados Unidos, existem fundos, para você ter uma ideia, de estádios de futebol, aquelas grandes arenas como hoje já tem aqui no Brasil. Existem fundos para isso também fora do Brasil. No Brasil a gente ainda não tem esse tipo de coisa. Existem até fundos de cemitério, para você ver, tem fundos de cemitério também. Então, as pessoas fora do Brasil é uma modalidade bastante difundida, principalmente nos Estados Unidos. Então, é uma modalidade bem interessante para você que quer investir em imóvel com mais segurança. Por quê? Porque você não vai comprar um imóvel inteiro, você vai comprar uma parte dele e vai começar a receber os rendimentos dele, certo? Legal. Leandro, qual que é a vantagem disso? Por que isso é interessante? Bem, primeiro porque você vai ter o rendimento dos aluguéis e esse rendimento ele vem imediatamente. É diferente, por exemplo, de você comprar um imóvel físico, onde você vai ter que locar, pensar na questão de inquilino, fazer contrato, toda aquela administração, ou terceirizar isso para uma imobiliária. No fundo, não. No fundo, você compra a cota lá e já começa a receber já praticamente no outro mês. Então, é muito fácil aí de você estar investindo. Tá, e onde é que eu compro esses fundos imobiliários? Bem, os fundos você pode comprar eles, só tem um local, que é na sua corretora de valores, ou seja, você vai numa corretora onde você compra ações, essas cotas são negociadas em bolsa, então existe uma variação ali de preços de cota, você vai ter que avaliar bem se a cota está valendo a pena, ou se ela está muito esticada, se está muito caro, enfim. Os preços dela vão dando uma variada de acordo com a quantidade de pessoas que querem vender e com a quantidade de pessoas que querem
comprar. Então você vai estar ali comprando essas cotas no mesmo lugar onde as pessoas compram ações. Então você vai ter que ter uma conta numa corretora. Hoje existem corretoras muito famosas como a Clear, a Rico, a XP, a Itaú Corretora, a Ágora, que é do Bradesco. Enfim, existem uma série, a Modal também é uma bem interessante. Você pode comprar lá, você entra lá e compra as suas cotas. Lembrando que essa cota é sua. A partir do momento que você compra uma cota, você é dono, um dos donos daquele imóvel. Então você passa a ter esse benefício. Então essa modalidade de aluguéis é a primeira maneira como você pode ganhar. A segunda é, se essa cota valorizar, já que ela é cotada em bolsa, você pode vender ela, tá? Uma coisa que às vezes pode valer a pena ou não. Geralmente eu sempre indico as pessoas a, quando comprar uma cota de fundo, ela não ficar vendendo e comprando o tempo todo, esquecer um pouco essa questão de variação de mercado, até porque os rendimentos dos aluguéis eles não seguem muito essa questão de valor da cota, do que ela está sendo negociada. Então assim, às vezes pode ser interessante, às vezes se você quiser sair de um fundo. O legal também é que você pode diversificar bastante a sua carteira, você pode comprar a partir de uma única cota, então você pode comprar cotas de galpões logísticos, você pode comprar cotas de shopping centers, como eu já falei, você pode comprar prédios comerciais, enfim, você pode fazer uma grande diversificação, ao contrário de você comprar um imóvel físico, onde você vai ter somente aquele imóvel. Então, acho que ela é boa, ela é interessante. Você começa com valores baixos, existem cotas que elas variam de R$10 até 200, 300, tem cota até de R$2.000 aí, alguns fundos têm cotas aí com valores de ticket aí bem alto, aí até R$2.000. Então dá para você começar aí com baixo investimento, comprar poucas todos os meses, fazendo uma carteira, montando um portfólio e já recebendo aí os aluguéis e reinvestindo nisso também, tá bom? Então eu acho que o que eu queria passar para vocês era isso. A ideia de fundos imobiliários é essa. É um vídeo às vezes muito básico para algumas pessoas já entendem, mas muitas das pessoas eu percebo que elas não têm esse tipo de entendimento. Se você quiser, eu posso fazer um vídeo parte 2, tirando várias dúvidas suas, onde que você pode ir pesquisando sobre esses fundos, se você avaliar como é que esse fundo é bom, se esse fundo é ruim, enfim, se ele está de acordo com aquele seu perfil, enfim, eu posso fazer outros vídeos para isso, tá? Então assim, se inscreva aqui no canal, compartilhe esse vídeo com quem você achar legal e também deixa aqui seus comentários, deixa suas sugestões aí que elas são bem importantes para mim, tá ok? Um grande abraço e eu te vejo no próximo vídeo.